Olá, professores e amigos que estão nos assistindo na nossa sexta pré-aula da nossa escola bíblica. Estamos felizes por estar aqui com vocês, podendo compartilhar e refletirmos desta preciosa lição. Eu sou o pastor Jason, sou coordenador geral da escola bíblica na cidade de Blumenau, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Pois bem, a nossa lição desta nossa sexta pré-aula de adultos, ela é uma lição com uma temática muito importante de ser trabalhada dentro da nossa sala de aula e, claro, uma temática que envolve alguns questionamentos, algumas questões que você poderá encontrar divergências dentro da sua sala e na igreja em que você estará lecionando. O nosso tema será sobre a pecaminosidade humana e a sua restauração a Deus. Na verdade, nós estaremos estudando nesta lição sobre a doutrina do pecado, ou hamartiologia, que é a terminologia dentro da teologia para se referir à doutrina do pecado. A nossa lição, e aí eu quero dar uma sugestão para você, professor que está nos assistindo, este vídeo é apenas uma pré-aula, mas aqui embaixo no vídeo você vai perceber que há um link e que também há o endereço do nosso site, eb-blumenau.com.br. No site você encontra todo o material na íntegra, PDF, PowerPoint, algumas orientações sobre vídeos, sobre artigos e também sobre livros que você pode estar adquirindo para enriquecer a sua aula. Querido, nesta nossa sexta aula, falando sobre a doutrina do pecado, eu quero iniciar sugerindo a você acerca dos tópicos da nossa lição. É interessante nós percebermos que a nossa lição vai trabalhar com 3 tópicos. O primeiro tópico é definindo termos, o segundo tópico, origem do pecado, e o terceiro tópico será trabalhado a solução para o pecado. A minha sugestão é que você acrescente mais um tópico a estes 3. E aí ficaria da seguinte forma: definindo termos, ok. O segundo tópico, origem do pecado. Aí o terceiro tópico você acrescentaria, que seria a consequência ou consequências do pecado. E aí o quarto tópico, a solução para o pecado. Então veja que, na verdade, é uma lição e uma temática abrangente. E claro, todo o cuidado nós devemos ter com relação ao tempo para não deixarmos aí alguns assuntos de lado. Dentro da introdução da sua lição, eu sugiro que você possa abrir a sua aula fazendo a seguinte pergunta para os alunos que ali estão. Defina o que é pecado. E aí, claro, haverá uma série de definições dos alunos. Pecado é matar, é roubar, é prostituir-se, é falar mentiras. Se você tiver o auxílio de um quadro e puder anotar no quadro, pincelar, para que no decorrer da aula você consiga então estar trabalhando com eles as definições que vão nos clarear acerca de pecado. Ok? Então você vai lançar essa pergunta para a classe, vai ouvi-los, vai anotar, mas a primeiro momento não a responda. Trabalhe isso na introdução apenas. Aí quando você chegar então no seu primeiro tópico, você vai trabalhar sobre definindo termos. E aqui eu faço uma segunda sugestão. Você vai perceber o seguinte, que nós temos 3 subtópicos dentro deste primeiro tópico. O primeiro subtópico vai falar sobre pecado. O segundo subtópico, termos relacionados ao pecado. E o terceiro subtópico, o que é pecado. Na verdade, se você perceber, os 3 subtópicos, eles vão estar de forma enfática trabalhando sobre definições,
terminologias acerca do pecado. E aí, talvez você pode investir um tempo grande e demasiado dentro deste primeiro tópico, lendo e comentando os 3 subtópicos, o que talvez não seria muito sugestivo. Então a ideia é o quê? Você citar aos irmãos que estará fazendo a leitura do 3º subtópico, o que é pecado. Por quê? Quando você ler o que é pecado, este 3º subtópico ele estará praticamente resumindo os outros 2 subtópicos. Então você lerá o que é pecado e aí sim você entrará dialogando com os irmãos e explicando para eles o que é pecado. E aí eu trago aqui para você que me assiste algumas definições e algumas terminologias sobre pecado. A nossa lição vai trazer algumas questões muito importantes sobre pecado e eu quero acrescentar pelo menos 3 expressões que trazem-nos um significado muito importante e assertivo sobre pecado. A primeira definição é hamartia, são definições gregas. Essa primeira definição, chamada hamartia, ela traz o sentido de errar o alvo ou fracassar. Só que o seu sentido de forma literária é a ideia de alguém que, de forma proposital e opcional, erra um alvo que fora estabelecido por outrem. Então, quando nós associamos a nós e Deus, nós entendemos que pecado, a palavra hamartia, ela traz-nos o entendimento do homem de forma proposital, intencional e opcional, errando ou se desviando do propósito que Deus havia estabelecido para ele. Então essa é a primeira definição, hamartia. A segunda definição, paranomia. E esta segunda definição, ela tem o significado de quebra de lei. É justamente a ideia da infração de trânsito. Você está dirigindo, você tem consciência, você aprendeu e foi orientado que não pode ultrapassar na faixa contínua, mas você assim o faz. Acaba ultrapassando na faixa contínua. Você está quebrando uma lei. Então, paranomia está estritamente associado à quebra de lei. E a terceira expressão para pecado ou definição é paraptoma. O que é paraptoma? Paraptoma do grego traz a ideia de você dar passos em falso para um lado ou para o outro. Então estas expressões elas vão nos trazer definições muito assertivas acerca de pecado. Pois bem, poderíamos resumir que pecado, então, é o afastamento proposital, intencional e opcional do ser humano com relação aos propósitos de Deus estabelecidos para ele. Eu gosto da definição que o teólogo J.C. Ryle vai falar sobre pecado. Ele vai dizer o seguinte: naturalmente, não preciso dizer a qualquer um que lê a sua Bíblia com atenção que um homem pode quebrar a lei de Deus em seu coração e em seus pensamentos, mesmo quando não há qualquer ato externo e visível de iniquidade. Nosso Senhor resolveu a questão sem deixar dúvidas ao proferir o sermão do monte. Dentro dessa definição de Ryle, ele vai nos trazer algo muito importante e que é de suma importância você destacar na sala de aula. O que é, professor? Veja bem, é muito comum nós associarmos pecado apenas às ações e atos externos. E por muitas vezes acabamos nos esquecendo que pecado também o é todos aqueles sentimentos, desejos e intenções alimentadas e gerados em nós que são contrários aos propósitos e princípios de Deus.
Como exemplo, você pode citar Mateus 5, 21 ao 28. Ou seja, Jesus ali nesse texto está dizendo, e vamos pegar sobre adultério. Jesus vai dizer o seguinte, olha, o que diz a lei de Moisés? Não adulterarás. Ato, ação. Porém agora Jesus diz o seguinte, porém eu vos digo que qualquer homem ou qualquer pessoa que cobiçar uma mulher no seu coração, eu digo que esta pessoa já cometeu adultério. O que Jesus está dizendo? Ei, não é preciso este homem deitar-se fisicamente com essa mulher, mas se ele cobiçá-la e desejá-la, no seu coração ele já adulterou. Então, pecado não é apenas ações externas, visíveis, mas também está ligado a questões internas, pensamentos e emoções, sentimentos que muitas vezes não são exteriorizados, não são conduzidos a uma prática, mas são vivenciados na escura do sentimento e do interior do homem. Então é importante você estar destacando isso. Calvino vai dizer o seguinte, olha, cometemos pecado porque somos pecadores. Então é importante frisarmos que matar, roubar, prostituir-se, enganar, mentir e toda essa série de atitudes, na verdade tudo isso é consequência. É pecado? Sim, é pecado, mas é consequência da natureza decaída e pecaminosa que está em nós, da natureza humana caída e pecaminosa, ok? Pois bem, importante também você destacar ainda dentro deste ponto, pecado e condições. O que é isso? É você frisar o seguinte, há o pecado de omissão e de comissão. O pecado de comissão é aquele pecado no qual a pessoa acaba praticando, tendo a plena consciência que ela não o deveria realizar. Adão e Eva comem o fruto, mas de forma consciente eles tinham a plena consciência de que não deveriam fazê-lo. Então, o pecado de comissão é quando você faz, tem uma atitude, mesmo sabendo que não deveria tê-lo. Comissão. Pecado de omissão é ao contrário. É quando você deixa de fazer algo, tendo a plena consciência que deveria ter feito. E aí, nós podemos lembrar-se de Mateus 25, 31, quando Jesus Cristo está dizendo, olha, não vos conheço, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. E aí Jesus vai dizer o seguinte, tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, estava nu e não me vestistes. Ou seja, a pessoa deveria ter realizado algo, mas escolheu não realizar. Isso também é pecado. Então é importante nós frisarmos, eu presenciei uma ação de injustiça, se eu não me posicionar contra aquela injustiça, eu estou cometendo pecado, porque eu sei que aqui está acontecendo algo injusto, errado, que precisa ser corrigido, mas eu não estou tendo nenhuma atitude com relação a isto, é pecado. Então nós precisamos frisar muito bem esta questão. Aí você entrando no segundo tópico, a origem do pecado. Gente, e aí este segundo tópico, ele vai trabalhar e nós vamos tratar questões muito importantes e com divergências, com certeza, interpretações diferenciadas que você estará encontrando dependendo do comentarista, do teólogo que vai estar trabalhando isso, e aí é importante nós mantermos uma linha coesa, coerente e que traga realmente um entendimento e uma compreensão para os irmãos. Pois bem, dentro da origem do pecado, o pecado no céu, duas perguntas eu acho muito importante que você faça na classe. A primeira pergunta seria a seguinte: onde se originou o pecado? E aí ouça os irmãos, ouça os alunos. Alguns vão dizer no céu, no anjo. E aí,
quando eles declararem no céu, indague, no céu, Deus, onde que se originou o pecado? Continue indagando, insista nessa questão. Após você ouvi-los, então trabalhe, gente. O pecado teve a sua origem no céu, ok, mas detalhe, não teve a sua origem em Deus. E aí textos, Jó 34:10, Tiago 1:13, vão trabalhar que a essência de Deus é santa e logo não há disposição em Deus para o pecado e não há nele pecado, a sua essência é de santidade. Então precisamos trabalhar que teve origem no céu, mas não em Deus. Pois bem, se a origem do pecado foi no céu, mas não em Deus, então como que se sucedeu isso? E aí deve-se trabalhar o quê? A origem do pecado no céu se deu através dos anjos, ou propriamente de um anjo, certo? Lúcifer. Através deste anjo, deixou que o seu coração se tornasse cheio de soberba, de orgulho, e ali há uma rebelião, onde a terça parte dos anjos também se rebelam ou se revoltam contra Deus, e aí nós temos vários textos para trabalharmos dentro dessa questão. Isaías 14:12, Ezequiel 28, e podemos também usar o próprio texto de Apocalipse capítulo 12. Ou seja, são textos que estarão nos indicando que foi o orgulho que deu origem ao pecado e que nasceu no coração de um anjo. Pois bem, você trabalhando esse ponto, lembrando, a primeira pergunta é: onde nasceu o pecado? A segunda pergunta que você então vai trabalhar é a seguinte: gente, se o pecado nasceu no céu, então a indagativa que nós devemos realizar é esta: por que Deus permitiu o nascimento do pecado? Foi descuido de Deus? Foi um momento em que Deus estava atencioso à adoração de uma parte dos anjos e de repente a outra se rebela? Como que foi isso? Deus sendo presciente, onisciente, como Ele permite o nascimento do pecado? E aí ouça os irmãos, ouça os alunos. Gente, dentro dessa pergunta, é importante nós frisarmos que existem algumas respostas, porém todas elas seguem o mesmo traço. Há uma névoa diante de nós. Nós não conseguimos entender de forma clara o porquê e qual o propósito de Deus permitir o nascimento ou a origem do pecado. Eu trago aqui para você duas definições de dois pensadores e teólogos. O primeiro, Schaeffer, vai dizer o seguinte: o propósito divino relativo ao pecado não foi revelado e, sem dúvida, a mente humana não pode compreender tudo o que está envolvido neste ponto. Então Schaeffer vai destacar que não há uma revelação bíblica nesse ponto, o porquê Deus permite o nascimento, a origem do pecado. O segundo pensador e teólogo, Norman Geisler, vai dizer o seguinte: a origem do pecado é uma dificuldade em qualquer cosmovisão. No entanto, representa um problema ainda mais agudo para a teologia cristã. Então é um problema para nós trabalharmos sobre esta questão, e aí precisamos frisar que a Bíblia não vai nos dar definições claras, o porquê Deus permite o nascimento ou a origem do pecado. Trabalhando esse primeiro ponto, você passa para o segundo ponto, o pecado no Éden. Então veja, a origem do pecado não se estabeleceu no Éden, mas ela foi anterior ao Éden. Quando houve o pecado do primeiro casal, do homem, no Éden, certo? Isso é apenas uma extensão do pecado que já havia acontecido em um princípio de tempo no céu. E aí, a pergunta que você pode traçar para os alunos e talvez indagá-los e questioná-los de tal forma que eles possam até ficar meio que revoltados com essa questão é a seguinte: gente, por que Deus vai colocar uma árvore no meio do jardim e dizer para o homem: ei,
de todas as árvores, tudo que há aqui nesse jardim, frutas, enfim, você pode se alimentar de tudo, mas desta árvore, o fruto dela você não pode se alimentar. Gente, por que Deus fazer isto? E aí ouça eles, qual é a visão dos seus alunos com relação a este ponto? Ouvindo eles, é importante nós frisarmos que Deus não tenta ninguém. Quando Deus está colocando esta árvore no meio do jardim e dando o interdito, não coma do fruto, Deus não está tentando Adão e muito menos Eva. A Bíblia é muito enfática em nos declarar que Deus não tenta ninguém. Nós precisamos entender que Deus prova o homem, sim, Deus prova para aprová-lo, mas Deus não tenta com o intuito de derrubar o homem. Tá? Tiago vai dizer que a tentação tem a origem no próprio homem, da sua própria concupiscência, do seu desejo interno. O que é importante nós frisarmos então aqui, e de forma muito clara, com relação a esta árvore no jardim, é que Deus, ao dizer para Adão não comer, para que este casal não comesse do fruto, Deus estava dando ao homem a opção de obedecer ao comando divino ou rejeitar o comando divino e assim passar a viver sob o seu próprio comando e a sua própria orientação. Então Deus está dando ao homem este livre-arbítrio, essa livre escolha de decidir viver sobre a orientação divina ou viver debaixo da sua própria orientação. E aí nós vamos perceber de forma muito infeliz que o homem acaba rejeitando a orientação divina e vivendo sob a sua própria orientação. É importante, se você perceber o tempo, mas seria importante você trabalhar sobre o diálogo que acontece no Éden entre a serpente e a mulher. Gente, muitas vezes nós temos uma série de questionamentos acerca da mulher, o princípio do erro iniciou-se nela, mas existem algumas perguntas que nós deveríamos fazer. Onde estava Adão? E Larry Crabb, no seu livro Silêncio de Adão, vai trabalhar sobre isso. Onde estava Adão quando a sua mulher estava batendo um papo com a serpente? Primeiro ponto para trabalharmos. Um segundo ponto, a serpente vai iniciar o diálogo com a mulher não usando frases dela própria, mas a frase que ela inicia é a frase que o próprio Deus havia falado para o homem. Terceiro ponto, é importante nós frisarmos o aumento da frase que Eva vai falar para a serpente que Deus não havia falado. Eva vai dizer para a serpente, olha, Deus disse para nós não comer, até aqui está certo, mas ela diz o seguinte, e nem tocar. Gente, Deus não falou para eles não tocarem. Isso Eva já estava revelando o seu desejo e o desejo deles com relação àquele fruto. Outro ponto que poderíamos trabalhar, a serpente ataca diretamente a palavra dada por Deus, porque a serpente vai dizer, ei, certamente vocês não vão morrer. E aí, gente, é importante nós frisarmos o seguinte, o desejo de ser igual a Deus na vida de Adão e Eva foi o que levou-os à queda. A serpente vai dizer, ei, vocês serão igual a Deus, terão o conhecimento do bem e do mal. O desejo de ser igual a Deus conduziu o homem à queda. É importante então nós frisarmos o seguinte, Adão e Eva foram criados santos. Deus não os criou com predisposição ou predisponibilidade para o erro ou para o pecado. Eles foram criados em santidade plena e perfeita. Só que eles precisavam ser provados com relação à sua obediência e fidelidade a Deus. E aí Deus coloca esta árvore. E infelizmente eles acabam sendo reprovados e mostrando-se desobedientes e infiéis à palavra de Deus. E aí o terceiro ponto, veja que esse primeiro e segundo tópico ele é extenso. O segundo tópico, ainda nesse terceiro subtópico, você vai falar sobre a universalidade do pecado. E aí, claro, trabalhe com perguntas. O que é a universalidade do pecado? O que este termo quer se referir?
E com certeza, gente, uma pergunta importante, porque a universalidade do pecado vai estar falando que o pecado de Adão se estendeu-se a toda a humanidade. A pergunta ideal para trabalharmos na classe é esta: gente, o que eu, Jason, em pleno século 21, tenho a ver com o pecado de Adão? O que eu tenho a ver com esse pecado? Não fui eu que pequei, quem pecou foi Adão. E é muito comum nós ouvirmos estas expressões. Não fui eu que pequei. O que eu tenho a ver com este erro, com este pecado? Gente, existem questões importantes para nós frisarmos aqui. Primeiro, Adão, no Éden, estava como um representante legal da raça humana. Então, o pecado de Adão não é apenas de Adão, é meu pecado também. Adão era meu representante. Se eu estivesse ali no lugar de Adão e fosse o primeiro homem a ser criado, eu cometeria o mesmo pecado que Adão cometeu. Por quê, professor? Porque ele era a nossa representação legal da raça humana. É por isso que ao Adão cair, o pecado se estende a toda a humanidade. Romanos 5,12 vai falar sobre isso. O próprio Davi, no Salmo 51, vai declarar: em iniquidade eu fui formado e em pecado eu fui concebido. Olha só o que Champlin vai falar sobre isso. Poder-se-ia afirmar que o pecado de Adão é a raiz, os pecados da humanidade são os seus ramos e os pecados individuais são os frutos. O que nós devemos frisar, que em hipótese alguma devemos culpar Adão pelo pecado, mas entender que o pecado de Adão é nosso pecado também, ok? Aí, gente, nós chegamos sobre as consequências do pecado. É aquele terceiro tópico que você vai acrescentar. E aí, dentro das consequências do pecado, você vai estar trabalhando sobre a quebra do diálogo, do relacionamento. Na verdade, foram a quebra de 4 relacionamentos. A quebra do relacionamento do homem para com Deus, a quebra do relacionamento do homem para com o homem, iniciando-se já com Adão e Eva, um jogando a culpa para o outro, a quebra do relacionamento do homem para com a natureza e a quebra do relacionamento do homem para com os animais. Então houve uma ruptura, uma quebra de relacionamento, de comunhão com o homem e com esses outros fatores que nós acabamos de mencionar. Fora, claro, a morte, que vai englobar todas as áreas e esferas da humanidade que foram consequências do pecado. No site está bem na íntegra para você trabalhar com a sua classe. E aí, nosso quarto tópico, a gente vai trabalhar sobre a solução para o pecado. Pois bem, dentro deste ponto, a solução para o pecado, o primeiro subtópico, nem tudo está perdido. Aqui eu sugiro que você trabalhe 2 questões. A primeira questão, gente, seria esta: a condição humana. Qual é a condição ou qual era a condição humana após a queda? Como o homem ficou após a queda? E aí, claro, você pode frisar: inimigos de Deus. Romanos, Paulo vai frisar isso. Condenados à morte eterna. Na verdade, Gênesis, nós vamos entender quando Deus está orientando e dizendo a eles: olha, não comam, porque do dia que vocês comerem, certamente morrerão. Esta morte não se refere apenas ao físico, mas também à morte espiritual, referindo-se ao rompimento do relacionamento do homem para com Deus, para com seu Criador, mas também refere-se à morte eterna, à vivência eterna com a ausência da presença de Deus. Então é importante você frisar que a nossa condição era a condição de inimizade. Estávamos agora distanciados e, ao mesmo tempo, separados de Deus pelo pecado, ok? Inimigos de Deus, condição do homem. Só que ainda é preciso você frisar uma segunda questão. Qual é esta? Deus não nos abandonou após a nossa queda.
E aí você vai trabalhar o quê? A promessa divina. Deus, após a queda, não abandona o homem, mas mesmo após as sentenças, a constatação de como o homem viveria em Gênesis 3, Deus vai ali mesmo, no contexto da queda, no contexto de dor, de sofrimento, de rompimento, Deus vai direcionar uma palavra de esperança, dizendo que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E aí nós temos a compreensão que era a promessa da vinda de Jesus Cristo. Então trabalhe esse ponto. E o segundo subtópico, a provisão de Deus. Dentro da provisão de Deus, você vai trabalhar e você vai perceber que a nossa lição vai trabalhar sobre o sacrifício de Cristo Jesus. Deus oferecendo o seu Filho para morrer em favor da humanidade. E aí duas palavras, acho interessante você trabalhar muito bem elas dentro da sua classe. Expiação e propiciação. Pois bem, pergunte aos seus alunos o que são estas palavras, qual é o significado delas. E aí posteriormente explique-as. Expiação, ela traz-nos, ou é o ato no qual o pecado é cancelado, o pecado é removido, a ficha suja do homem, ela é retirada. E aí vale você citar, por exemplo, Colossenses 2:14, onde Paulo vai dizer que a cédula que era contrária a nós é riscada, é tirada do nosso meio e é cravada na cruz. Então, expiação traz-nos o sentido de pecado cancelado. A minha ficha antiga é anulada. É essa a ideia. O objeto da expiação é o pecado. O pecado é cancelado. A propiciação é o ato de tornar Deus propício. Professor, não ajudou. Propício traz-nos a compreensão de tornar Deus favorável. Então, propiciação é o ato no qual Deus entrega o seu Filho Jesus Cristo para que através do seu sacrifício Deus se torne favorável para com a humanidade. Então é importante você perceber que essas duas palavras, essas duas expressões, elas estão intrínsecas, expiação e propiciação. Deus entrega o seu Filho em sacrifício perfeito, expia o nosso pecado, ou seja, cobre o nosso pecado, anula o nosso pecado, e por esta razão, Deus passa a olhar para nós com benevolência. Acontece a propiciação. Tá? Então isso é importante nós frisarmos dentro da nossa classe de aula, ok? Querido professor, amigo que nos assiste, chegamos ao término desta nossa pré-aula. Espero que tenha servido de auxílio para você, tirado as dúvidas e também trazido algumas orientações para a sua aula. Se você desejar trazer algum comentário, acrescentar ou perguntar, no nosso site você vai encontrar um item chamado Perguntas. Pode entrar ali, realizar a sua pergunta ou no próprio canal do YouTube e nós com muito carinho estaremos te respondendo. Que Deus abençoe a sua vida e uma boa aula em Cristo Jesus.